Minha esposa foi categórica. Seu lugar é o sofá até se desculpar por não ter adquirido aquela bolsa. Minha resposta? Sem hesitação. Acionei um serviço de mudanças e poucas horas depois, quando ela regressou tarde da noite de uma festa, a residência estava vazia e a garagem também. Seu apoio é fundamental para este projeto. Por favor, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo, pois cada interação sua fortalece o crescimento deste canal. Tenho 36 anos. Deixei nossa casa há 3 dias. Minha parceira ainda não sabe, pois não voltou, mas preciso contextualizar melhor a situação. Na semana anterior, minha companheira de 34 anos e eu saímos para algumas compras. Nosso casamento já dura 6 anos, mas o momento não é dos melhores. Eram frequentes as brigas por questões financeiras, por eu me dedicar muito ao trabalho e por ela se sentir negligenciada. Eu considerava isso comum em qualquer união. Passamos por uma boutique de luxo. Ela parou abruptamente, fixando o olhar em uma bolsa na vitrine. O valor, R$ 3.200. Exatamente, mais de $3.000 por uma bolsa. Eu quero esta, ela declarou. É realmente linda. Respondi, buscando demonstrar aprovação. Não, eu exijo que você a compre para mim agora. Pensei ser uma piada e ri. Contudo, nós possuímos um orçamento definido. Estamos economizando para adquirir uma residência mais espaçosa. Atualmente vivemos de aluguel. Isso foi um compromisso mútuo estabelecido entre nós. E 3.200 representa quase a metade de nossa poupança mensal. Querida, isso não se encaixa no nosso orçamento. Esclareci. Talvez no seu aniversário. Foi a resposta inadequada. Ela cerrou a expressão e um silêncio pesado se instalou. Retornamos para casa sem conversar. Imaginei que ela se acalmaria depois. À noite, ela trouxe o tema novamente. Mencionou que uma amiga recebeu a mesma bolsa do esposo, insinuando que eu não a valorizava. Argumentou que, se eu a amasse de verdade, desejaria que ela possuísse itens de qualidade. Reiterei que estávamos poupando, que aquele montante era excessivo para uma bolsa e que havíamos definido objetivos financeiros em conjunto. Outros maridos compram itens caros para suas esposas, ela afirmou. Outros maridos podem ter uma condição econômica diferente, rebati. Então veio a declaração. Você vai para o sofá até se desculpar e adquirir a bolsa. Olhei para ela, perplexo. Como assim? Você entendeu? Sofá, até você deixar de me constranger por ser pão duro. Não sou avarento. Atuo como eletricista, com um rendimento anual aproximado de 78 mil. Ela trabalha meio período em uma loja, faturando cerca de 22 mil. Compartilhamos as despesas de maneira proporcional. Eu contribuo com mais, já que meus ganhos são maiores. Essa condição, inclusive, partiu dela. Ela disse que era o método mais equitativo. Mas desembolsar 3.200 por uma bolsa, enquanto tentamos economizar, inaceitável. Então eu disse, certo, sem obstáculos, irei para o sofá. Ela pareceu chocada. Creio que esperava minha rendição. Em vez disso, peguei meu travesseiro, uma manta e segui para o descanso. No dia seguinte, ela continuava distante, mal me dirigiu a palavra. Fui ao trabalho, retornei e ela estava se aprontando para encontrar as amigas. Para onde vai? Indaguei. Sair. Já que meu esposo não me aprecia, buscarei reconhecimento em outro ambiente. Um alerta claro, evidente, mas eu estava exausto. Tudo bem, divirta-se. Ela partiu por volta das 8 da noite. Aguardei até as 9. Então, realizei algumas chamadas. Um colega meu possui uma transportadora. Ele me devia um favor, pois eu realizei a instalação elétrica em sua casa por um valor muito acessível. Eu o contatei. Amigo, uma pergunta peculiar. Consegue me auxiliar com uma mudança hoje? Tipo, agora mesmo? Ele questionou o motivo. Eu expliquei tudo. Ele riu e exclamou. Claro, meu caro, que vou ajudar. Isso será interessante. Às 10 da noite, ele chegou com 2 ajudantes e o veículo. Começamos a transportar todos os itens. Um ponto crucial. A casa que alugamos estava registrada em meu nome. Ela se mudou após o casamento, mas o contrato de locação era meu. A mobília, em grande parte, era minha de antes do matrimônio ou itens que eu adquiri. Televisão, o sofá que se tornou meu castigo, cama, mesa da cozinha, tudo me pertencia. Levamos todos os meus bens. O processo durou cerca de 3 horas. Para ela, deixei as vestimentas, o automóvel, alguns utensílios de cozinha que eram presentes e um colchão inflável guardado. O veículo dela permanecia na garagem. O meu, uma caminhonete, eu preenchi com ferramentas, equipamentos de trabalho e objetos pessoais.
À 1h30 da manhã, o imóvel estava desocupado, exceto pelos pertences dela e o colchão inflável posicionado no centro da sala. Deixei as chaves na bancada da cozinha com um recado. Já que estou dormindo no sofá, decidi levá-lo. O contrato expira em 30 dias. Boa sorte com a bolsa. Fui para o armazém do meu amigo e guardamos tudo ali. Em seguida, dirigi-me à residência da minha mãe. Ela possui um quarto de visitas. Disse que eu poderia ficar o tempo necessário. Às 2 da madrugada, minha esposa enviou uma mensagem. Estou fora. Dormirei na casa da minha amiga. Não me aguarde. Respondi. Sem complicações. Ela permanece alheia a tudo. Continua ausente. Já se passaram 3 dias. Ela envia mensagens exigindo desculpas, mas não faz menção de ter retornado à casa. Aguardo esse instante. Talvez esta seja a ação mais astuta ou a mais tola que já executei. Em breve saberei o resultado. Primeira atualização. 5 dias depois. Ela finalmente descobriu. Recebi uma chamada às 6 da manhã, 4 dias antes, de um número não identificado. Atendi. Era apenas um grito, uma avalanche de berros. Levei um minuto para reconhecer a voz da minha esposa. Onde está tudo? Onde estão meus móveis? Você saqueou a casa? Respondi com serenidade. São meus móveis. Eu simplesmente retirei o que me pertence. Você não tem esse direito. Isso é um furto. São meus pertences de antes do casamento. Verifique o contrato. A casa está em meu nome. Tenho total direito de remover minhas posses quando opto por mudar. Mudar? Você não se mudou. Ela rebateu. Sim, eu me mudei. Você me instruiu a dormir no sofá e agora estou repousando no meu próprio sofá, na residência da minha mãe. Houve silêncio. Depois você surtou. Isso é insanidade. Você deixou a casa porque eu solicitei que dormisse no sofá por uma noite? Você afirmou que seria até eu pedir desculpas e adquirir uma bolsa de 3.200. Não farei nenhuma das duas coisas. Então, me afastei da situação. Volte agora e traga meus móveis. Sua mobília está lá. O colchão inflável na sala, alguns utensílios de cozinha. Isso é seu. Não consigo viver desse jeito. Então, sugiro que você resolva isso. O contrato termina em 25 dias. Ela encerrou a ligação. Ela ligou novamente instantes depois. Não atendi. As mensagens começaram a chegar em cascata. Vou omitir os pormenores, mas havia de tudo. Ela me xingava com todos os termos imagináveis. Ameaçava chamar a polícia por furto. Exigia a devolução de tudo. Alegava abandono. E me acusava de ser abusivo por deixá-la desprovida. Capturei telas de tudo, enviando para meu colega que é assistente jurídico. Ele aconselhou. Prossiga documentando cada detalhe. No mesmo dia, recebi uma chamada da mãe dela. Foi uma conversa prazerosa. Como você pôde fazer isso com minha filha? Ela está desolada. Ela me impôs a dormir no sofá até eu comprar uma bolsa de 3.200. Eu apenas me retirei da situação. Você não pode simplesmente partir. Isso configura abandono. Ela pode processar você. Processar por qual motivo? Por eu ter levado meus móveis de um contrato que está em meu nome? Você destruiu a vida dela. Ela está sem nada. Ela possui o carro, as roupas e o trabalho. Ela está perfeitamente bem. Isso é assédio financeiro. Desliguei. E também bloqueei. 2 dias mais tarde, recebi uma mensagem da melhor amiga da minha esposa. Mais uma alegria. Você sabe que ela está espalhando para todos que você perdeu a razão, que teve um colapso e devastou a casa, certo? Eu não danifiquei nada, apenas levei meus pertences. Ela está afirmando que você furtou tudo e a deixou desabrigada. Ela não está sem moradia. Está hospedada com amigas há dias. E o contrato é meu. Ela tem 25 dias para se organizar. Você é um verme. Bloqueei novamente. Na noite anterior, minha ex-parceira apareceu na residência da minha mãe. Minha mãe atendeu e impediu sua entrada. Ouvi tudo do andar superior. Preciso conversar com meu esposo. Ele não deseja falar com você. Ele não pode se ocultar de mim. Ele não está se ocultando. Ele está optando por não lidar com alguém que grita e impõe exigências. Diga a ele que, se não retornar e resolver isso, eu pedirei o divórcio. E minha mãe, incrível, respondeu: certo, avisarei. Adeus. Fechou a porta e subiu em seguida. Ela vai solicitar o divórcio, minha mãe informou. Excelente, respondi. E isso economiza a taxa de início do processo. Ela me observou por alguns instantes. Você realmente colocou um fim, não é? Sim, acredito que sim. Na manhã subsequente, fui notificado oficialmente com os documentos do divórcio. Ela reivindicava metade do valor de toda a mobília e pertences que eu havia retirado.
Havia tensão, metade da minha previdência e o pagamento dos custos jurídicos dela. A correspondência do advogado também ameaçava um processo por despejo indevido e furto de bens conjugais. Contatei um advogado especializado em divórcios. A consulta foi agendada para o dia seguinte. 300 apenas para dialogar, mas eu necessitava de conselhos. Meu colega assistente jurídico afirmou que as alegações dela são frágeis. Os móveis me pertencem desde antes da união. O contrato está em meu nome. Não ocorreu nenhum despejo. Ela estava voluntariamente acomodada na casa de amigas, mas estou sob estresse. Isso se tornará dispendioso e uma grande confusão. Uma parte de mim questiona se agi de forma excessiva, se deveria ter dialogado em vez de me mudar. Contudo, recordo-me que tentei dialogar. Ela me enviou para o sofá por conta de uma bolsa. Alegou que eu não a valorizava. Atitudes geram consequências. Ela está prestes a compreender essa verdade. Segunda atualização. 3 semanas mais tarde. A situação piorou antes de mostrar melhora. Ficou bem mais grave. Após receber os documentos do divórcio, minha ex-esposa resolveu atacar com força total. Não nas redes sociais, mas algo ainda pior. Ela iniciou contato com meus clientes. Sou eletricista e possuo minha própria empresa. Grande parte do meu serviço provém de recomendações e antigos clientes. Ela acessou o histórico do nosso plano de celular, que compartilhávamos, já corrigi isso, e começou a ligar para as pessoas. Ela espalhava que eu estava sofrendo um surto mental e que talvez fosse prudente não me contratar. 3 clientes me ligaram diretamente, questionando meu bem-estar. Expliquei que passava por um divórcio e que minha ex estava divulgando falsidades. 2 deles permaneceram comigo. Um cancelou um serviço de R$ 6.000. A mãe dela continuou surgindo na casa da minha genitora. Acionamos a polícia em 2 ocasiões. Na segunda, alertaram que ela poderia ser acusada de perseguição. Ela desapareceu após esse aviso. Minha ex também registrou um boletim de ocorrência alegando que furtei os pertences dela. Foi uma experiência divertida. 2 oficiais da polícia vieram à casa da minha mãe para ouvir minha versão. Eu apresentei todas as provas. O contrato da casa em meu nome, notas fiscais da mobília pré-casamento, fotos do meu apartamento anterior. Sou um acumulador digital, e isso finalmente teve utilidade. As mensagens onde ela me enviava para o sofá, os policiais agiram com serenidade. Afirmaram que, pelo relato, parecia uma questão civil, não um crime de furto. Sugeriram que eu resolvesse tudo com meu advogado de divórcio. Eles se retiraram. O caso foi arquivado. A consulta com a advogada transformou-se em contratação. Um adiantamento de R$ 3.500, de imediato. Ela examinou tudo e declarou que minha ex praticamente não tinha argumentos. Os móveis eram meus desde antes do casamento, e isso é comprovável. Não houve despejo. Ela partiu por vontade própria. Permaneceu hospedada na casa de amigas. Quanto ao furto, a mesma situação. Tudo devidamente registrado. Mas então surgiu a parte incômoda. Nosso estado possui regulamentações peculiares sobre bens conjugais. Mesmo eu tendo adquirido tudo antes da união, ela poderia tentar reivindicar algum valor pelo uso durante os anos que passamos juntos. E a questão da pensão também estava em pauta. Foram 6 anos de casamento. Ela tem um salário significativamente menor que o meu. Eu poderia acabar tendo que arcar com pensão alimentícia temporária. A advogada sugeriu 3 etapas. Deixar o contrato da casa expirar. Restavam 15 dias. Fazer uma proposta de conciliação para finalizar tudo rapidamente. Não me comunicar com minha ex fora do âmbito jurídico. Fizemos uma oferta de acordo único. Ela ficaria com o veículo que eu ajudei a pagar no ano anterior. Faltavam 4.200, agora integralmente dela. E eu aceitaria ceder uma parcela maior da divisão da Previdência. Em contrapartida, nenhuma pensão. Assunto finalizado. O advogado dela rejeitou. Uma contraproposta. Mais 2 anos de pensão de 800 mensais, além dos honorários da advogada. Minha advogada respondeu: nos encontraremos no tribunal. Enquanto isso, o contrato da residência expirou. O locador realizou uma inspeção, encontrando a casa quase vazia, apenas o colchão inflável no centro da sala e alguns itens da cozinha. Ele questionou: o que houve aqui? Divórcio? Eu retirei meus móveis. Ela esteve ausente por dias. O contrato terminou, não iríamos renovar. Ela deixou uma desordem, lixo espalhado, um verdadeiro pandemônio. Aquilo não era mais minha responsabilidade. Naquele mesmo dia, ele declarou: manterei o depósito de segurança. E, com razão, pediu o endereço da minha ex-esposa para enviar a notificação da retenção.
Forneci o endereço da mãe dela. Não era mais minha incumbência. 2 dias antes, minha ex-esposa telefonou de um novo número. Atendi, pois estava exausto daquele joguinho. Precisamos dialogar através dos advogados. Não, agora a situação está descontrolada. Saiu do controle quando você começou a telefonar para meus clientes e registrar um boletim falso. Eu não fiz um boletim falso, você furtou meus móveis. Seus móveis continuam na casa. Ou melhor, estavam. Eu levei os que me pertencem. Não tenho como pagar advogada, não consigo arcar com nada. Você arruinou minha existência. Eu sei o que você fez com sua própria vida. Exigiu uma bolsa de 3.200, me mandou para o sofá, saiu para a balada em vez de dialogar e agora se espanta com as consequências. Quero solucionar isso. Você não quer resolver, quer dinheiro e eu não pagarei 25 mil por coisas que nunca foram suas. Eu aceito os 8 mil. Parei por um instante. Aquela proposta expirou. Você a recusou. Nova oferta. 5 mil. Você mantém o carro, eu mantenho minha aposentadoria e encerramos. Isso não é justo. A vida não é justa. Aceite ou iremos para o tribunal. Você gastará mais com advogados do que conseguirá. Ela encerrou a chamada. 2 horas mais tarde, o advogado dela contatou o meu. Eles aceitaram os 5 mil. Assinamos o acordo ontem. O processo de divórcio deve ser concluído em aproximadamente 60 dias. Até o momento, meus custos foram 5 mil do acordo, 800 em honorários da advogada, 2.100 do depósito de segurança retido e um trabalho de 6 mil cancelado devido aos rumores dela. O total estimado é de 18 mil, mas terminou sem pensão, sem pagamentos recorrentes, sem mais dramas. Última atualização, 2 meses depois. O divórcio foi concluído há 3 semanas. Realmente acabou. O acordo foi aprovado sem contratempos. Minha ex-esposa recebeu seus 5 mil. Assinei a transferência do carro para ela. Ela necessitava do veículo para o trabalho. E partilhamos uma pequena conta conjunta remanescente, 800. Assim, 400 para cada um. Eu mantive minha aposentadoria, minhas ferramentas, minha caminhonete e meus móveis. Ela ficou com os itens pessoais e o que restou no antigo imóvel após o proprietário descartar. No fim, o prejuízo financeiro para mim se aproximou de 19 mil, incluindo taxas, o acerto e o depósito retido. Poderia ter sido bem mais grave. Conforme minha advogada, se tivéssemos ido a julgamento, eu teria despendido no mínimo 15 mil apenas em honorários, além de arriscar perder mais na partilha de bens. Os 5 mil foram a estratégia correta. Minha ex-parceira voltou a residir com a mãe. Sei disso porque a mãe dela me enviou uma mensagem afetuosa, afirmando que eu arruinei a vida da filha e jamais encontraria alguém tão bom quanto ela. Bloqueei esse contato também. Fiquei sabendo por pessoas que conhecíamos, ou melhor, ex-conhecidos, que minha ex está espalhando que tive um colapso e a abandonei por causa de uma bolsa, que sou desequilibrado e que ela teve sorte de fugir. Não importa. Quem me conhece sabe a verdade. Quem não conhece, que imagine o que desejar. Mudei-me para um apartamento pequeno de 1 quarto. Nada luxuoso, mas é meu. Arrumei a mobília, organizei minha existência. O trabalho retornou ao seu ritmo habitual. Conquistei 2 novos clientes para repor o que havia perdido. Tenho refletido bastante sobre toda essa situação. Muitos talvez diriam que fui excessivo, que deixar a casa no meio da noite por uma briga sobre uma bolsa foi uma atitude radical. Talvez tenha sido, mas a verdade é esta. Não se tratava da bolsa, mas sim da falta de respeito, sobre a percepção de que eu deveria pedir perdão e gastar um dinheiro que não possuímos em algo supérfluo, apenas porque outros esposos agem assim. Era sobre ser enviado para o sofá da minha própria residência por causa de uma discussão sobre finanças. Era sobre ela ir para a festa em vez de retornar para dialogar e tentar solucionar. A bolsa foi apenas o estopim. O relacionamento já estava se desintegrando há um longo período. Eu é que me recusava a ver. Arrependo-me de como conduzi a situação. Não intensamente. Protegi meus bens, saí com o mínimo dano possível e não permiti que me manipulassem a ponto de adquirir algo que simplesmente não podia custear. Eu poderia ter lidado melhor? Possivelmente. Talvez devesse ter buscado terapia de casal. Talvez tivesse me sentado para uma conversa séria sobre a condição do nosso vínculo. Mas, francamente, eu estava exausto, farto das brigas, das demandas, da sensação contínua de nunca ser o bastante. A bolsa era apenas um sintoma de uma questão bem mais profunda. Quanto a ela, pelo que soube, agora trabalha em tempo integral.
Ela precisou trabalhar. As contas aparecem, o aluguel chega e a amiga com a bolsa cara. Descobri que o esposo comprou no cartão de crédito e ambos estão afundados em débitos. É curioso como a vida nos retribui certas coisas. Estou bem, não excelente, nem terrível, apenas me ajustando a viver só. Tenho um espaço mais reduzido, a vida de divorciado aos 36. Na semana passada fechei um novo projeto, um casal idoso reformando a cozinha. A senhora perguntou se eu era casado. Respondi que havia acabado de me divorciar. Ela comentou: fez certo em partir, se não estava dando certo. A vida é muito breve para ser infeliz. E ela está certa. A vida é muito curta para dormir no sofá da sua própria casa, porque sua parceira valoriza uma bolsa mais do que o relacionamento que vocês deveriam ter. Às vezes, o que não serve se resolve sozinho. Outras vezes, é você quem precisa descartar o que não presta. De qualquer forma, o desfecho é idêntico. Um lar mais limpo. A bolsa de 3.200 provavelmente ainda está em alguma vitrine. Minha ex-parceira nunca a comprou. Eu nunca a adquiri. E sabe o que é o melhor? Não sinto a falta dela o bastante para me arrepender desta escolha. Nem um pouquinho. Durmo na minha cama agora em meu apartamento com minha própria tranquilidade. E isso tem um valor maior do que qualquer bolsa no planeta. Deixe nos comentários sua opinião sobre a atitude do protagonista. Não se esqueça de curtir, se inscrever e divulgar o vídeo. Até a próxima!